O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo votou pela aprovação com ressalvas das contas do governador João Dória referentes ao ano de 2020, sinalizando ao Estado que faça ajustes para evitar a explosão de gastos com pessoal e do rombo na Previdência nos próximos anos. Esses dois pontos são considerados internamente no TCE como bombas relógio para as finanças do governo de São Paulo. Além disso, foi cobrada transparência nos gastos do Instituto Butantan com a Coronavac. O relatório foi elaborado pelo conselheiro Dimas Ramalho com base em análises do corpo técnico do órgão e seu voto aprovado por unanimidade. Detalhamento na despesa para a importação de 6 milhões de doses da Coronavac foi um dos pontos questionados pelo relator. Em seu voto, ele disse que foram encaminhadas diversas notificações para que o governo esclarecesse os custos da vacina, mas foi alegado que, em virtude das cláusulas de sigilo, o Instituto Butantan estaria em tratativas com a empresa Sinovac para divulgar as informações. O relator, no entanto, entende que as informações são relacionadas a gastos públicos e têm que ser prestadas. Solicitou que o governo, a Fundação e o Instituto Butantan forneçam os dados. Anteriormente, o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo havia dado parecer pela rejeição dos gastos do governador João Dória. Este é o terceiro ano seguido em que o Ministério Público de Contas vota pela rejeição das contas do governador. Augusto. Eu queria registrar o seguinte: eu tenho muito orgulho por ser amigo de infância do conselheiro Dimas Ramalho. Eu sempre fui eleitor dele, que foi várias vezes deputado federal, honestíssimo e muito competente, além de talentoso. O Dimas Ramalho, que foi o relator desse caso, fez um voto histórico. Ele está deixando muito claro que é preciso explicar aqui, revelar coisas que são mantidas em segredo, dos contratos para a compra da vacina chinesa, evidentemente um sigilo imposto pelo governo, pela ditadura chinesa. Está muito claro o seguinte: tudo bem, as contas foram aprovadas com essas ressalvas. Existem bombas relógio que precisam ser desativadas, porque senão os gastos vão estourar. Mas existe, sobretudo, a necessidade do detalhamento na despesa para a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, que foi um dos pontos questionados pelo Dimas Ramalho. Então é o seguinte: o governador tem de explicar sim, e não há ditadura que possa impor sigilo, manter o sigilo, obrigar o seu parceiro a manter o sigilo sobre um ponto que interessa a todo o Brasil democrático. Nós queremos saber como é que são esses contratos, por que há atraso no envio de insumos, por que tantas exigências fazem os chineses sobre a necessidade de respeitar aos hábitos culturais dele, inclusive tomar sopa de morcego, etc. Então, veio em muito boa hora o voto do, repito, meu amigo de infância, Dimas Ramalho. Parabéns. Zé. O dinheiro público, eu aprendi isso aqui uma vez num debate no Supremo sobre isso. O dinheiro público não se privatiza nunca e não há sigilo para o dinheiro público. O dinheiro público tem que ser sempre muito transparente. Sobre essa história aí uma curiosidade sobre o dinheiro público não se privatiza nunca, o advogado respondeu ao ministro do Supremo no plenário: privatiza, se não, quando a sua mulher fosse no supermercado, teria que fazer licitação para fazer a feira, visto que o dinheiro público é recebido em forma de salário. Aí é diferente, né? Mas a transparência tem que ser total. Vou falar também aqui que eu assisti um debate entre integrantes do governo, inclusive com a participação do Ministério Público, sobre preocupação. Alguns setores do governo temiam compras durante o processo da pandemia, isso lá no início. Uma máscara que custava 40 centavos foi para R$ 7,00, né? Então o mercado ficou aviltado. E os ordenadores de despesa disseram: se eu comprar uma máscara assim, daqui a pouco a pandemia passa, a previsão era de 3, 4 meses de pandemia, e aí eu fico com esse preço na mão. Vem o Tribunal de Contas da União e vê um superfaturamento lógico. Uma máscara de 40 centavos foi para R$ 7,00, R$ 9,00, até R$ 14,00
ali no auge mesmo da pandemia, né? Então, houve essa preocupação. Mas durante todo o tempo, mesmo com essa preocupação e acompanhamento do Ministério Público, havia transparência. Então, quando nós falamos aqui sobre a dificuldade de assinar contrato com a Pfizer naquela época, é disso que eu estava falando. Exatamente sobre esta impossibilidade de assinar certos contratos, como, por exemplo, uma cláusula de confidencialidade com dinheiro público, né? Vai ser difícil mesmo explicar isso juridicamente. Usa. Olha, o fornecedor já foi condenado por suborno para aprovação de vacina, né? Em processo anterior, esse mesmo fornecedor aí. Então, isso já é um dado. A gente não sabe o que aconteceu aqui, a gente espera que aqui tenha sido tudo bem, mas este mesmo fornecedor já foi flagrado com esse tipo de prática, né? Já o Instituto Butantan, né, o tradicionalíssimo e importantíssimo Instituto Butantan, né, referência científica brasileira, ele está atualmente sob uma direção que faz política, né, que usa o Instituto para fazer política. Nós vimos ali a performance do senhor Dimas Covas na CPI do Renan Calheiros. Né, foi música para os ouvidos do Renan Calheiros, inclusive o Renan Calheiros e o Omar Aziz, né, dois homens tão implacáveis, né, tão duros com as mulheres e tal, eles trataram o presidente do Butantan como uma dama, né? Como uma verdadeira dama no sentido do tratamento, né? Eles foram muito gentis com o presidente do Instituto Butantan, que junto com o governador de São Paulo criou algumas mensagens, né, que não são científicas, mas tendo o Butantan por trás, a gente achou que não ficou bom, que não ficou legal, como aqueles boletins de número de vidas salvas pelo lockdown. Isso não existe, desculpe. Essa aferição não é possível, a não ser que eles demonstrassem, né, todo o mapa das pessoas que ficaram em casa, com quem elas conviveram em relação às que saíram, aquele transporte aglomerado, do qual não se falava e ainda não se fala, quem é que saiu, quem é que voltou, quem teve contato com o vulnerável, quem não teve, né? Os internados vinham da quarentena ou não vinham da quarentena, eles não fizeram nada disso, eles tacaram um número lá, salvamos não sei quantas mil vidas, o que para mim é um desrespeito com as próprias pessoas que estão perdendo as suas vidas. Então, isso são sinais de uso político de uma instituição, o que é reprovável, a gente não deseja e a gente espera que, nesse caso, aí não tenha havido problemas, mas o Tribunal de Contas está no seu papel, né? Precisamos realmente de transparência em relação a todos esses gastos.